Luigi. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer coturnos de boneca Barbie no caso. Essa boneca aqui eu tô modelando, fiz os pezinhos dela e agora ela precisa de um boot maravilhoso pra ela calçar, pra ela vestir, pra ela usar. Esse coturno aqui é um coturno difícil, não é uma coisa fácil de fazer, mas para quem gosta de coisas difíceis, assim como eu, coisas muito bem feitas, como se fosse um de humano, é quase um de humano, só que para boneca. Vem comigo que vai ficar perfeito. Pra gente começar, temos aqui ó, uma folha branca, no caso a minha é rosa, e aí a gente vai fazer a sola do pé da boneca. Então a gente coloca aqui o pé e traceja o contorno desse pé. Traceja de qualquer jeito mesmo aqui. E pra gente fazer uma sola, a gente precisa de uma referência. Pode olhar no Google mesmo, pesquisar a referência que você quer de sola. A minha sola que eu quero é uma sola mais padrão. Então a sola mais padrão é o seguinte. Tem o calcanharzinho aqui, o contorno do calcanhar. Essa parte tem um sulco pra dentro. Então uma curva pra dentro. E aqui tem uma curva na ponta, arredondando, fazendo o formato desse coturno, ó. Tô rabiscando mesmo para eu conseguir aqui a forma que eu quero. Então aqui tem uma leve curva para fora e uma curva grande aqui na ponta. Vocês podem ver que os dedos ficam para dentro. É desse jeito mesmo, assim que é uma sola de coturno. Agora vou cortar. Eu gosto de cortar com uma tesourinha pequena, que aí os contornos ficam certinhos. Ó, vou mostrar do outro lado pra vocês. Coube, o pezinho tá dentro. E aí desse lado aqui também. A gente sempre tem que verificar se ficou legal pros dois lados. Pra fazer a sola eu pego um papelão de grossura média. Esse daqui é aquele papelão que vem atrás dos blocos de desenho. E eu gosto de usar ele muito. Eu usei apenas ele pra fazer todas as solas que eu já fiz aqui no canal e nas minhas bonecas. E aí eu peguei aqui o molde da sola e vou tracejar. Virei aqui, tô tracejando o outro. Agora é só cortar com muito cuidado. Essa tesourinha aqui, pra quem não conhece, é uma tesourinha de cortar unha. Ela que eu gosto de cortar as coisas pequenininhas que eu faço. Meus moldes pequenos, todos eu corto com ela, que fica muito mais fácil do que tesoura escolar ou tesoura de costura. Cortei no papelão grosso as duas solas e ficou perfeito. Agora eu vou pegar um pedacinho de biscuit para fazer as ponteiras, para o pé dela ficar no formato certo da ponta da bota quando ela colocar a bota. Vamos ver se isso daqui é necessário ou se precisa de mais. Olha, bolinha mais ou menos do mesmo tamanho. Segurando firme a boneca aqui na sola, eu vou modelar uma ponta redonda, fazendo o formato de ponta de coturno, bem rente ao início da sola. E vou tentar fazer o mais fino possível também. Agora com a outra ponta também. Eu esperei uns 3 dias o biscuit secar completamente. E na parte de dentro aqui eu vou dar uma folga pro pé, pra não ficar tão apertado o sapato. Então eu peguei aqui um estilete e vou cortar só a pontinha aqui, ó, onde encontra os dedinhos, para ter um espaço. E aí colocando aqui no pé, ó, a ponteira, eu vou cortar um pouquinho. Então eu vou marcar aqui com a lapiseira. Tesourinha de cortar unha, pode ser uma tesoura comum também. Essa daqui eu gosto bastante para usar na minha vida. Ai, muito mineiro, né? Pra usar na minha vida. Peguei as duas solas, um pedacinho de papel com as ponteirinhas aqui. Vou usar a Tech Bond viscosidade 3, que é uma viscosidade mais alta. Ela não escorre tanto quanto as outras colas. Eu gosto muito de usar a Tech Bond. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Acho que essa cola é uns R$13 aí, pra quem tem curiosidade de saber. Vou pegar o palito de dente. Ó, mostrando aqui no detalhe pra vocês verem. Eu vou passar a cola na partezinha que encontra a sola, a parte que tá plana. É só um pedacinho e colar na sola pra ficar uma ponteirinha já presa na sola. Agora vou pegar a boneca aqui que eu vou usar e vou colocar com a fita crepe. Eu sempre pego pedaços da fita crepe e parto no meio
como é pequenininho, né? Fica melhor. Não precisa ser o meio certinho não, viu, gente? Aí eu vou pegar aqui o meio do meio, vou dobrar ela nela mesma. E aí eu vou colocar na sola, na parte de cima, pra prender no pé da boneca. Isso, aí encaixou certinho, vai ficar assim. Eu vou fazer só em um pé, porque a gente agora vai fazer a mulagem da bota. E a gente não precisa de fazer a mulagem nos dois pés. Eu uso uma mulagem de fita, que consiste em colar fita crepe e fazer um molde no corpinho da boneca mesmo. Isso é muito efetivo, muito bom para bonecos. E aí eu vou colando assim, meio que aleatoriamente os pedaços, até completar a altura que eu preciso da bota. Vou fazer aqui também encontrando a sola. E eu quero a bota mais ou menos nessa altura aqui. Então é sempre bom deixar uma folguinha pra cima, pra eu tracejar da melhor forma que eu conseguir e não ficar faltando, né? É sempre melhor sobrar do que faltar. A fita crepe tá aqui. Eu coloquei mais ou menos umas 2 camadas em todo o entorno de onde eu preciso fazer o molde. Eu vou fazer um coturno que ele tem um cano alto. Eu vou fazer ele abaixo do joelho. Pra mim, tá bom nessa altura aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui com a minha lapiseira. Eu já vou fazer essa altura aqui pra eu ter uma guia. A gente precisa aqui de 2 divisões, que vão ser os lados do coturno. Cada coturno tem um lado pra passar o cadarço. Então, a partir dessa parte de baixo aqui, ó, eu vou fazer 2 marcações, que vão ser os 2 lados. E vou ir subindo. A partir do meio aqui, ó. Beleza, ó, essa parte daqui é onde fica o cadarço. Desse lado e desse lado. E aí a gente precisa descer para fazer no pé uma curvinha. Ó, aí pegando aqui essa linha, vamos descer. E aí tem uma leve curvinha para fora até a parte de baixo. Aí eu vou marcar aqui a parte da sola. Então eu vou fazer assim de ladinho mesmo, para eu saber onde termina a sola. Marquei todas essas partes. Agora eu preciso marcar a parte de trás. A parte de trás a gente marca o meio. Faz uma linha no meio. Porque no meio sempre vai ter uma costura. Já fiz todos os traços aqui no molde da bota. Tesourinha para tirar esse molde. Vou enfiar a pontinha da tesoura aqui, ó, entre a fita crepe e a pele da boneca. E dar um corte. E vou ir cortando com cuidado. Tô cortando a sola certinha agora também. Arrancando fora que a gente não vai precisar. Cortei o molde aqui. Esse meio a gente não vai precisar. E aqui fica juntinho. E agora a gente vai retirar aqui. Com o papel aqui eu vou pegar um desses moldes de mulagem. Vou colar e aí eu vou tracejar em volta. Esse molde da bota é igual o molde do outro lado. Então eu vou dar uma acertada aqui, colocando o inverso dele aqui, pra ver como é que ficou, se encaixou tudo bem, tudo certo. É, encaixou tudo certinho. Na parte da bota tem um recorte pra dentro. Eu até fiz aqui nesse primeiro. Então esse recorte começa aqui e termina aqui. E faço uma curva pra fora. Essa parte daqui é a parte que fica costurada na bota e essa aqui fica solta com os ilhós. Essa aqui é o meio da parte de trás. Eu vou dar uma subidinha aqui, só um pouco, para caber o ilhós aqui em cima. Agora é a hora de fazer a língua da bota. Eu coloquei aqui na parte da frente fita crepe, porque a gente vai fazer a ponteira e vamos fazer a língua. Peguei aqui mais fita crepe, ó, cortadinha, colocando no centro. E para ter uma referência do que a gente fez, vamos usar o molde da bota. Lembra que no molde da bota a gente fez esse recorte aqui. Então vamos recortar ele. E aí no calcanhar que a gente tem a referência do meio, a gente coloca novamente aqui o molde. Traçar aqui essa parte aqui da frente para a gente ter uma referência. Aqui é a altura do final da língua da bota. Um pouquinho mais alto do que a bota. Agora a gente pode tirar. E aqui, ó, tá vendo que a gente fez esse contorno. Então a gente vai subir um pouquinho. Vamos engrossar, porque vai ser a parte da ponta. Porque a parte da ponta a gente vai costurar com essa parte daqui. Então a gente precisa de uma parte maior aqui embaixo pra gente costurar. A gente fez dos dois lados essas pontinhas aqui. Aí no final delas,
nesse ponto. E nesse ponto a gente sobe para fazer a língua. Fica assim maravilhoso, mas eu prometo que vai dar certo. Aí agora a gente pode cortar. Essa daqui dá pra cortar fora do corpo. Aí agora colando aqui no papel que a gente fez o molde já da bota e tracejando em volta. Agora cortando os moldes. A última coisa para fazer do molde depois de cortado é a parte da tira de trás para dar o acabamento entre os dois lados. E aí a gente mede aqui, ó. Eu vou adicionar mais 1,5 para cima para fazer uma tirinha para cima e colocar uma parte para dentro para dar um acabamento e meio para baixo, então 9,5 aqui. Mas aí depende da sua boneca, da sua bota. O que eu posso dar para vocês é 1,5 centímetro para cima e meio para baixo. Peguei aqui um pedaço de sintético para cortar os moldes, começando pelas tiras da parte de trás. Vou pegar aqui a régua e vou medir 4 milímetros de largura. Fiz aqui 3 pontos. Vou unir eles. Vou fazer aqui novamente. Para essa parte do molde são 4, 2 de cada lado, ó. Tô fazendo aqui, passando o traço em volta com muito cuidado, bem rente ao molde mesmo. A gente precisa de coisas muito certinhas quando a gente faz miniatura. Eu tô fazendo com lapiseira no lado certo do sintético, pra gente visualizar melhor. E a lapiseira dá pra apagar depois. Aí a gente vira pro outro lado e faz outros 2 pedaços. Fiz as 2 línguas da bota também. É sempre importante deixar espaçado pra gente fazer a parte que vamos colar. Vamos ter partes para colar aqui embaixo, nessa parte daqui, ó. E aqui em todo o contorno da ponteira da língua. Vamos fazer dentinhos, triângulos. Esses triângulos aqui a gente vai colar, assim como na parte da ponteira, ó. Todos os nossos dentinhos feitos aqui, ó. Então, na parte de baixo da bota, tirando essa curvinha, porque essa curvinha aqui a gente vai costurar, e aqui em todo o contorno da ponta da bota. Todos os pedaços devidamente cortados, as partes que a gente vai colar também, esses triângulos, esses dentinhos que a gente vai colar. E uma coisa que eu indico a vocês é para quem quer um acabamento melhor, vira aqui a parte de trás, pega uma lixa 200, uma lixa 180, uma lixa mais fina e dá uma lixadinha aqui, ó. Que aí vai ficar um acabamento mais fino na sola e vai colar muito melhor. Uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, na parte da frente, essa parte vai encontrar com essa parte daqui, ó. E aí para os dentinhos não ficarem muito grossos, a gente vai cortar os 2 dentinhos da ponta, a ponta deles, para não ficar tão amontoado. E aí eu vou fazer uma ponta neles aqui para colar melhor. Uma coisa que eu faço para ficar mais realista é dar um acabamento de costura nessa parte aqui de fora da bota. E vou começar a dar esse acabamento. O acabamento é uma linha reta. Eu costuro em zigue-zague. Contornei toda a parte de fora na ida. Fica alternado, tá vendo? Uma linha assim e outra linha não. Agora é só voltar e fechar isso. Para fazer esse acabamento são 2 linhas de contorno. A primeira é a parte de fora e a segunda mais na parte de dentro. Bem bonitinho, já dá aquela cara de realismo na bota, né não? Aí eu peguei o molde e marquei 9 furos para ser os buraquinhos onde a gente vai colocar o cadastro. Vou posicionar aqui o molde em cima da bota, com a ajuda de uma agulha mais grossa. Eu vou marcar esses furos e com eles marcados, eu vou fazer o furo. Fiz todas as perfurações e agora eu vou colocar ilhós nessas perfurações. Esse daqui é o ilhós, ele é de 1,5 mm. Se vocês não conseguirem adquirir esse ilhós, vocês podem fazer assim mesmo, deixar a bota com o furo, ou vocês podem depois pintar em volta para simular um ilhós. Para colocar o ilhós eu vou colocar essa superfície daqui de bater ilhós. Aí é só colocar o ilhós no buraco, fica assim do outro lado. Aí eu vou pegar aqui a haste para bater o ilhós. E fica assim, abre como se fosse uma estrela. Eu vou bater com o martelo para dar mais acabamento e ficar retinho. O acabamento fica assim. E agora eu vou fazer em todos os buracos. Esse aqui é o resultado dos ilhós colocados, batidos, aqui de pertinho para vocês verem, a parte interna. E agora é a hora de juntar essa bota. Como? A gente vai juntar lado a lado. Nossa costura vai ser sempre lado a lado e nunca dobrado. Então, começando pela ponta aqui, vamos segurar. Comecei por dentro. E vou costurar lado a lado.
bem rente. Aí eu vou abaixando e sempre vou puxando o sintético. Como o meio da bota é todo curvado, a gente tem que segurar com o dedão fazendo uma pressão para as duas partes ficarem juntas enquanto a gente está costurando. Aí a gente costura um pouquinho e depois desce o dedo um pouco e faz a mesma coisa. Costura finalizada. Toda costura que eu tô dando aqui na bota, gente, eu tô dando 4 nós na ponta, no início e no final. Tá vendo esse tanto de nozinho aqui, ó? Cada nozinho desse é uma costura. Então quando eu começo eu dou 4 nozinhos, quando eu termino eu dou 4 nozinhos também para fixar. A agulha que eu uso é super fina também, que isso ajuda a não estragar o sintético e não ter um acidente, como por exemplo rasgar. Isso pode acontecer com agulhas maiores. Agora, para não ficar esse acabamento esquisito aqui, tem a tira que a gente cortou. Eu marquei 1,5 cm para cima para a gente dobrar. E esse outro tracinho aqui é para dobrar para baixo. A linha que eu uso é uma linha comum também, tá? Vou preparar aqui para vocês a linha na agulha, porque tem gente que não sabe usar. E é isso. Peguei aqui um pedaço, mais ou menos uns 30 centímetros. Coloco aqui na ponta. E aí essa parte fica solta. Essa que a gente colocou, ela fica solta e um pouco menor. Aí na outra ponta a gente dá 4 nós. 1, 2 em cima desse. 3, 4. Agora aqui, ó, segurando bem forte para não sair, sempre observando se tá no meio, essa tira, dobra, e eu vou colocar a agulha por trás no primeiro ponto, para segurar tudo. Aí a costura nessa parte é a seguinte, a gente vai descer aqui toda a costura, depois a gente vai voltar, e aí vai ir de novo e depois fechar de novo para fazer o mesmo acabamento que a gente fez na borda aqui. E sempre levantando para ver se está no meio e colocando novamente no meio. Depois que a gente passa do meio e vai para o outro lado, a gente não precisa mais se preocupar em segurar e ficar verificando o meio, porque a tira já está segura pela primeira costura que a gente fez. Então a gente pode costurar com mais tranquilidade agora. Partes finalizadas aqui com o acabamento para vocês verem. Olha aqui como é que ficou. Agora é a hora de unir a língua com o restante da bota. E o segredo para unir é o seguinte. Essa parte daqui da língua vai ser a parte de baixo da costura. A gente vai pegar o alfinete e colocar no início de onde vai ser a costura. E colocar no início desse pedaço aqui também. Que isso vai guiar a gente. A gente vai costurar só uma bordinha mesmo. Vai ficar um furinho no sintético. Aí você já põe a agulha e já tem o primeiro ponto certinho onde você vai costurar. E aí você vai costurando. Costurado um dos lados fica assim. Tá vendo? A parte principal da bota fica em cima da parte da sola e da ponteira. Aqui a parte de dentro para vocês olharem. Chegou o momento de colar a parte de cima na sola. E para fazer isso eu peguei aqui, ó, um pouquinho de fita crepe. Vou colar aqui. Coloquei aqui no pé da boneca e vocês podem ver que aqui já tem a outra parte colada. E aí eu percebi que não precisava de todos esses dentinhos, que tinham muitos dentinhos na parte da frente. Marquei o meio da parte da frente, 3 dentinhos, tira um dentinho dos dois lados, mais 2 dentinhos, tira um dentinho dos dois lados. Aí vamos colocar aqui no pé dela. Cola Tec Bond de viscosidade 3 e 2 palitos de dente. Um para cola e outro para segurar os dentinhos sem tocar na cola. Aí despejando a cola aqui em um papel. A primeira parte que a gente cola sempre é o meio, para a gente ter uma referência. Vou colocar em 2 dentinhos. Tudo bem rápido porque essa cola seca rápido. Vou virar esses 2 dentinhos aqui na sola. Agora eu vou colar a parte da frente, começando com um dentinho só, porque a parte da frente é mais delicada. Vou virar aqui. E apertar. E aí segurando bem rente, a gente vai fazer isso nos outros do lado aqui. Já tá parecendo uma bota, mas a gente precisa dar acabamento nela. Tá vendo que a ponta ela não tá uniforme? Com a lixa a gente vai lixar a sola para ficar mais uniforme. Eu sou mais arriscado e até corto algumas partes. E depois eu conserto e dou acabamento. Depois da ponta lixada ficou assim, o acabamento ficou bem melhor. Mas a gente pode melhorar e aí a gente pode fazer isso mais pra frente, pintando e modelando um pouquinho para ficar bem retinho. A gente precisa fazer um novo molde para ser a sola dessa bota, a sola da parte de fora. Então é o seguinte, ó, vamos fazer igual a gente fez com o pé. Colocar aqui no papel
e tracejar em volta. Ó, depois da gente tracejar, a gente faz um formato mais certinho. Quando a gente coloca aqui, fica do tamanho certinho. E a gente precisa aumentar um pouquinho pra ficar uma bordinha pra fora. E aí a gente vai fazer isso, ó. Eu fiz um traço pra fazer aqui o saltinho do calcanhar. E pegando aqui o mesmo papelão de grossura média que a gente usou pra sola de dentro, vamos tracejar 4 vezes. Esse primeiro aqui, ó, a gente pega o cantinho e aí a gente contorna. E aí fazendo 4 vezes, porque a gente vai colar um em cima do outro. Assim como a sola aqui também. A sola inteiriça. Todos os pedaços da sola aqui cortados, agora vamos colar com a cola Tec Bond um pedaço no outro, tanto do pedaço do lado esquerdo quanto do lado direito. Vamos começar aqui pelo saltinho. Ficam 2 camadinhas tanto na sola quanto na parte do salto. E aí a gente tem que colar o salto na sola. Enquanto eu colo o saltinho na sola, eu faço uma leve pressionada para baixo para fazer o caimento dessa sola. Eu separei aqui todos os meus equipamentos de modelagem, Durepoxi, um recipiente com água, as ferramentas de modelagem de dentista que são para resina, tem também modelagem para artesanato, um palito de dente e um alfinete para modelar essa parte aqui, ó. Quando a gente cola um papelão no outro, fica esses desníveis. E aí eu tô colocando aqui um pouquinho de Durepox para nivelar esses desníveis e ficar uma sola uniforme. Para quem nunca usou o Durepox, ele funciona em 2 partes. Você pega um pouquinho de cada um, em 2 partes iguais. E aí é feita uma reação química quando a gente mistura as 2 partes. A gente tem que misturar bem, bastante, para ficar uniforme. E aí depois de 3 horas, a massa seca. Para usar o Durepox, a gente molha a superfície só um pouco. Isso aqui é um papelão, né? Ah, e outra coisa. Não daria pra lixar, porque quando a gente lixa esse papelão, ele se desfaz. Peguei um pouquinho e vou apertando aqui, ó. Passando água e alisando. A sola com acabamento de Durepox ficou assim. E como eu sou uma pessoa extra, eu não gosto de coisa básica, ela vai ter um diferencial. Ela vai ser uma sola com dentes humanos. Dentes humanos, no caso, não tão humanos assim, né? Não precisa ser humano porque meus personagens não são humanos. E aí eu vou colocar aqui uma cobrinha de Durepox. Aí pra fazer cada dentinho é o seguinte, ó, alfinete. E vou separando aqui. Depois eu vou tirando embaixo e modelando em cima para ser um triângulo, tirando as pontinhas. Aí eu aperto um pouco em cima e puxo para baixo para fazer o formato do dente, até ficar assim cheio de dentinhos. Com tinta acrílica eu vou pintar a sola. Resolvi pegar a tinta da sola e aproveitar para pintar a ponta da bota que eu tinha lixado antes, para ficar tudo bem com acabamento perfeito. Depois de pintado, vou aproveitar para passar o verniz acrílico fosco para fixar toda essa tinta aqui na sola. Agora é a hora de colar a sola. Vou pegar aqui a minha Tec Bond, que eu amo tanto. Eu vou passar no meio, que o meio tem um buraco aqui que é mais fundo. Aí eu vou pegar a sola e passar em todo o meio dela, deixando uma bordinha de uns 2 milímetros em cada lado, para não vazar essa cola, porque essa cola quando ela seca ela fica brilhante. Mas se vazar é só consertar com um verniz fosco. Depois de aplicar a cola nos 2 lados, eu vou colocar aqui, verificando se está no meio certinho. E aí é só apertar, coloca o dedo por dentro e vai apertando para ficar bem rente e colar bem. Cuidado para não colar os dedos. E aqui temos 2 coturnos de boneca. Agora só falta o cadarço. Eu vou passar um shine aqui nos dentes para ficar mais parecido com dentes ainda na parte da sola, com esse verniz acrílico brilhante. O cadarço que fica legal no tamanho de boneca são as linhas de bordado. Ó, tem essa daqui que é dessa marca, Clea. E tem essa daqui que vende em armarinhos, eu não sei que marca que é, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, gente. Ancor. Eu optei por usar essa linha Clea que para uma escala pequena combina super bem. Aqui temos as botas. E aí o segredo para colocar cadarço nas botas é o seguinte: 2 agulhas e aí a gente vai pegar cada ponta que a gente cortar e colocar uma das agulhas para ir colocando nos buraquinhos. É sempre bom verificar se as agulhas elas passam nos buraquinhos.
Ó, passou nos buraquinhos, então beleza. Eu cortei 2 pedaços, cada um com 40 centímetros cada. Acredito que eu não vou usar isso tudo, mas é sempre bom ter uma sobra, né? E aí eu já vou aproveitar aqui e vou colocar o alfinete. Vou dar uma lambidinha aqui. Coloquei em uma aqui. Agora em cada ponta. Aí pegando aqui a boneca e as botas. Eu até aproveitei e fiz um charme aqui de dente humano. Olha. Se liga no molar. Agora é colocar aqui a bota no pé dela. A gente coloca o cadarço na bota como se a gente estivesse colocando o cadarço em uma bota, em um tênis humano. Então primeiro a gente começa pela parte de dentro. Ó, isso facilita demais, gente. Aí dá uma puxada aqui pra manter a linha pra baixo e não sair da agulha. Se sair da agulha é só colocar de novo. E aí eu vou começar a fazer o zigue-zague, ó. Primeiro um lado, depois o outro lado. E aí vai apertando. Subindo e sempre apertando de uma vez até o topo. Coloquei aqui, agora eu vou apertar. A gente puxa do meio e vai subindo. Inclusive os 40 centímetros foram suficientes. Agora é só apertar bem forte aqui pra segurar. E se você precisar tirar a bota e colocar de novo, você faz o mesmo processo com outro fio. E aí é só dar aquele nozinho. Para as pontinhas não desfiarem, eu vou pegar aqui um pouco de cola branca e vou passar nessas pontinhas para também selar. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer coturno de boneca. Agora vocês são profissionais, né? Comentários, dúvidas, sugestões e elogios, deixem aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que vai vir um vídeo aí muito bafo mostrando quem que é essa garota aqui. Ou se tiver saído, eu vou deixar pra vocês nos cards, pra vocês verem quem é essa boneca. Beijos pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!